Pode ficar? Pode. Vai me dar para isso. Não. Que é isso, Flo? Papel. Flor. Ela vê no vidro. Bom dia, flor do... Dia. O que você tá tomando? Hein? Eu vou ver se a porta tá aberta. Papai, piscina não, papai. Piscina não. Oi, meu amor. O que a flor pouca tá comendo? Papai. Você viu o Papai? Ouviu? Quer mais? Maria Flor, dá meu celular aqui, por favor, amor. Não, Dá aqui sim. a foto. Tirar foto não. Toma, Luca. Obrigado, meu amor.